Graça e paz, meus irmãos. Um bom dia a todos. Que Deus os abençoe grandemente. Amém? Hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de 1 Reis, capítulo 17, 18 e capítulo 19. E com isso aí nos aproximando da leitura final deste livro maravilhoso. Capítulo 17, irmãos, nós estaremos vendo que a vida religiosa de Israel estava em tal perigo que Deus interveio com um grande número de milagres e julgamentos. Primeiro, ele enviou o profeta Elias para anunciar uma seca de 3 anos em toda a terra. Isso mostrava a impotência de Baal, que supostamente era o deus da natureza e da fertilidade. Lembrando aos irmãos que o Deus aqui citado é com letra minúscula, amém? Ao mesmo tempo, irmãos, mostrou o poder do Senhor, que ainda era Deus de Israel. Elias foi sem dúvida muito impopular por causa da seca. Então Deus o mandou se esconder perto de um riacho em seu território natal de Gileade, a leste do Jordão. Ninguém sabia onde ele estava, nem precisava sair para procurar comida, porque o próprio Deus providenciou isso de uma forma milagrosa. E aí, entre os versos de 1 a 7, em 1 Reis, capítulo 17, os pecados de Acabe, irmãos, chegaram a tal ponto que Deus enviou o profeta Elias para lhe dizer que não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos. Que ousadia a de Elias, não é verdade? Mas total confiança no Deus a quem ele servia, Deus o orientou a ir para leste, junto ao riacho de Querite, próximo ao Jordão, e providenciou corvos para alimentá-lo 2 vezes ao dia com carne, pão e água de uma forma abundante. Dos versos 8 a 16, quando a água secou, Deus o orientou a ir para Sarepta, onde seria sustentado por uma viúva. Elias chegou sedento e com fome, e ela tinha farinha e azeite apenas para fazer um pouco de pão para ela e para o filho, e depois aguardar a morte. Elias lhe disse que não faltaria farinha nem azeite em sua casa. Ela confiou nas palavras do profeta e fez conforme ele orientou. Serviu ao profeta e ainda sobrou para ela e o filho. E foi assim por todos os dias até as chuvas voltarem sobre a região. Dos versos 17 a 24 do capítulo 17, mas o filho dessa viúva veio a falecer, e ela disse: Homem de Deus, o que você me fez? Veio para lembrar-me de meus pecados e matar meu filho? Ela pensou que estava sendo castigada por algum pecado. Elias levou o garoto para o seu quarto e suplicou a Deus, primeiro com uma acusação: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? Depois com um apelo: Ó Senhor meu Deus, permite que a vida volte a este menino. E o Senhor atendeu a sua voz, e a mulher reconheceu que Elias realmente era um homem de Deus e que a palavra do Senhor em sua boca era verdadeira. Elias, irmãos, teve situações difíceis em sua jornada, mas sempre Deus pacientemente o dirigia em todos os momentos, assim como deseja dirigir a nossa vida. Então, é necessário que nós confiemos no Senhor sempre, sempre. Amém? Capítulo 18 do livro de 1 Reis, entre os versos 1 a 14, nós vemos nesse intervalo de versículos que, após anunciar a Acabe de que não haveria orvalho nem chuva nestes anos, isso que durou 3 anos, ele recebe a ordem de Deus para se apresentar perante Acabe. A fome era extrema em Samaria. Obadias, um fiel servo de Deus, recebe as ordens de Acabe para procurar pastagem para os animais.
Elias se encontra com Obadias e diz para ele avisar Acabe que ele voltou. Obadias teme por sua vida, pois o Espírito de Deus poderia enviar Elias para outro local. Obadias corria o risco de ser morto por Acabe, como vimos aí nos versos de 1 a 14. Elias o conforta e disse para ir tranquilo. Obadias avisa Acabe, e este vai se encontrar com Elias. Mal chega e diz: És tu o perturbador de Israel? Elias responde: Tu e a casa de teu pai são os responsáveis pelo que está acontecendo. Então fala para o rei convocar todo o povo de Israel e os 450 profetas de Baal e os 400 de Azera para um encontro no Monte Carmelo, como vimos entre os versos 15 a 19. Dos versos 20 ao 40, já no Monte Carmelo, o poder de Deus se manifesta. Os falsos profetas tentam por todos os meios que desça fogo da parte de seus deuses, por horas a fio, e nada conseguem, mesmo se mutilando. Elias faz pouco caso deles. Pode ser que esteja meditando, ou viajando, ou dormindo, enfim, nada conseguiram fazer. Elias então chama o povo, restaura o altar do Senhor que estava destruído. Manda abrir uma vala ao redor, coloca a madeira, a oferta, e manda encher de água até que o rego também esteja cheio. E na hora do sacrifício da tarde, ora ao Senhor, e desce fogo dos céus, consome a oferta e as pedras e toda a água que estava ao redor. O povo então reconhece o Deus verdadeiro. Elias manda então matar todos os falsos profetas. Depois Elias ora por chuva por 7 vezes, até que uma nuvem do tamanho da mão de um homem despontasse no mar. Elias sabia que era a resposta de Deus e avisa o rei Acabe para que retorne urgente, antes que a tempestade o alcance. Deus então, finalizando o capítulo 18, Deus ouve as orações no tempo devido e eles as atende. Finalizando o capítulo 18 e entrando no capítulo 19, vimos aqui um versículo muito interessante que diz assim: Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. 1 Reis, capítulo 19, versos 8. Em 1 Reis, irmãos, capítulo 19, mostra que nem tudo foi um mar de rosas na vida de Elias. Logo após a demonstração do poder de Deus no Monte Carmelo, como vimos lá no capítulo 18, ao saber que Elias mandou matar todos os seus profetas, Jezabel jurou vingança contra ele. Elias temeu e fugiu. Esqueceu muito rápido do poder de Deus. Mas para Deus todas as situações são oportunidades para ele manifestar o seu poder e mostrar que não abandona seus filhos. Elias manifestou sinais depressivos ao pedir a morte para si, como vimos aí nos versos de 1 a 4. Deus, então, irmãos, cuidou e estabeleceu um Elias depressivo. E aqui eu vou citar alguns pontos para que ele chegasse nessa condição. Uma delas é que, depois da longa caminhada até Berseba, cerca de 150 quilômetros, estava exausto e dormiu. Deus então enviou um anjo para preparar pão e água para Elias, para suprir as necessidades do seu corpo e ajudar a restaurar a coragem. Elias, após se alimentar, volta a dormir. O anjo prepara mais alimento para Elias, e isso lhe revigorou as forças para uma longa jornada. Elias, irmãos, reanimado pela alimentação e o descanso que teve, fez uma caminhada de 40 dias e 40 noites em direção a Horebe, onde está o Monte Sinai.
o monte de Deus, a 330 quilômetros de distância. Lá, ele entra em uma caverna para passar a noite, mas logo Deus o chama para fora com a pergunta: Que fazes aqui? Por que abandonou a missão que eu te dei? Como vimos aí entre os versos de 1 a 9. Deus aqui, irmãos, manifesta o seu poder diante do profeta, através do vento, terremoto, fogo e um suave sussurro. E então lhe dá uma nova atividade. Deveria ungir a Hazael como rei da Síria, Jeú para ser rei de Israel e Eliseu o substituir como profeta. Também o avisa que ele não foi o único que não dobrou os joelhos a Baal, que haviam mais de 7.000 em Israel que eram fiéis a Deus. É interessante, irmãos, essa maneira de Deus trabalhar, cuidando das necessidades dos seus filhos, como fez com Elias. Ele também quer cuidar de nós, irmãos, e que possamos depositar nele toda a nossa confiança, toda a nossa esperança, toda a nossa fé esteja voltadas para Deus, para que Ele possa agir e efetuar o seu bem-querer em nossas vidas e também por meio delas. Amém? E com isso, irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de 1 Reis, capítulos 17 e 18 e capítulo 19. Um forte abraço, amados irmãos, e até amanhã, onde daremos continuidade nos capítulos finais deste livro maravilhoso. Amém? Que Deus os abençoe e fiquem na paz.